Olha ele lá, sabichão, fala que faz e acontece, que é o bom. Olha lá, fracassou, deu errado aí o negócio dele, quebrou. Ó, pra esse gargantinho aí, fala. Não sai do lugar, fogo de palha, que Deus me livre. Não, eu não apoio mais essas coisas dele, não. Rapaz, você vai trocar o certo pelo duvidoso. Trocar um salário desse, uma carreira dessa que você tem dentro da empresa, por se arriscar a lançar uma coisa sua. Rapaz, esse negócio de trocar o certo pelo duvidoso, sei não, viu? Olha que coisa ridícula. Olha a camisa que ele tá usando. Ah, tá parecendo um guruzinho de internet. Meu Deus do céu. Pessoa que se preza a isso. Ó, não sabe nem falar direito. Fala pessoal, eu sou Thiago Atanásio, mentor de estrategistas comportamentais e hoje o tema é medo. Vamos desconstruir o tal do medo. Isso tudo que eu falei aí atrás são reações que a gente está acostumado a esperar das pessoas quando a gente vai lançar algum projeto e a gente tem medo que isso aconteça. E aí essas coisas ficam passando na nossa cabeça e muitas vezes a gente trava completamente. Então o objetivo é desconstruir toda essa atmosfera obscura que circunda o medo para que a gente assuma o controle dele dentro do processo. O medo é uma parada que não tem forma, mas a gente sente. A gente não sente o cheiro, não ouve ele falar, mas a gente sente. Ele é uma presença que parece que nos domina em diversas situações. E essa presença que nos domina em diversas situações, muitas vezes nos obriga a escolher caminhos que a gente, no fundo, não quer. Uma carreira que a gente não quer, permanecer num emprego que a gente não quer, se submeter a um relacionamento que a gente não quer, se submeter a uma vida que a gente não quer. A ser visto e reconhecido como uma pessoa que nós não somos. O medo, para muitos, é o destruidor de sonhos, de projetos e de realizações. Eu queria entrar um pouco mais nos principais medos para clarificar para você. Existem 4 perfis comportamentais e todos nós temos os 4 em algum nível. Só que tem sempre um ou dois que se destacam mais e eu queria te dar um pouco mais de clareza sobre quais medos estão aí nessa sua atmosfera comportamental. Vamos começar a falar dos executores. Os executores normalmente têm medo de falhar, de fracassar, de não dar certo as coisas, têm muito medo de perder para outra pessoa, de serem vistos como uma pessoa que falhou, que fracassou, que não deu certo, que não chegou lá. Eles têm medo de que as pessoas percebam que ele não tem resultado em uma determinada área. Eles têm muito medo de fracassarem e de repente se sentirem inferiores a outras pessoas que estão no mercado. Eles têm medo muitas vezes de admitir que eles não sabem tudo sobre aquela determinada situação e por medo às vezes reagem Com opiniões fortes, irascíveis, sem dúvidas e repleto de certezas. e o executor ele precisa virar uma chave na cabeça dele. Que ele precisa trocar esse desejo visceral dele por vencer para se tornar um desejo em realizar. Ele precisa entender que ele não está num jogo finito, com a linha de chegada em que existem vencedores e perdedores. Ele precisa entender que ele está num jogo infinito de realizações, de agregar valor e de que pessoas podem ser inspiradas pelos erros e acertos dele. E que ele é único e que não está competindo com ninguém. E ao entender isso é que a verdadeira liderança e impacto dele surge. A própria manifestação da autenticidade dele. Já o perfil comunicador são aquelas pessoas mais extrovertidas, animadas, conversam sobre qualquer tema. Tem ali muitas vezes o medo de não ser apoiado, de não ser reconhecido, de ser rejeitado, de encarar a realidade sem otimismos ilusórios, de muitas vezes ter que lidar com a falta de apoio das pessoas que não compreendem que ele produz muita ideia e sempre produz e comunica, não produz e guarda. E aí acaba batizado de fogo de palha, fogo disso, fogo daquilo, e diversos títulos ali que afetam ele, porque ele não se vê sendo reconhecido e apoiado, e a falta de apoio dá medo nele. Ele fica inseguro, muitas vezes nem demonstra. Ele prefere permanecer ali só dando ideias, sugestões, fingindo que o mundo tá legal, sendo que ele não tá legal interno. Ele tem medo de reconhecer que tem alguma coisa errada. O medo de que talvez nem tudo seja cor-de-rosa ou arco-íris de alegria, como ele muitas vezes quer encarar a vida. E os comunicadores precisam entender de uma maneira simples que ele pode usar esse seu jeito gentil, agradável, capaz de criar conexões e relacionamentos, mas sem esperar aprovação ou reconhecimento social.
E uma dica fundamental é ele usar essa bomba de comunicação, essa sua capacidade de se conectar, de conversar sobre qualquer tema, para começar a criar novos relacionamentos dentro do universo do projeto que ele quer lançar. Pô, sou um comunicador, quero lançar um produto, um workshop, uma palestra, um evento. Cara, usa a sua capacidade de conexão para se conectar com pessoas que estão nesse universo, com pessoas que precisam desse universo ou estão acostumadas a contratar esse universo. Porque sua habilidade vai conseguir filtrar ali muita coisa que existe e os desejos latentes e tudo mais. E as pessoas tendem a confiar. Então você pode ter informações estratégicas privilegiadíssimas, ao invés de você ficar tentando agradar, esperando o reconhecimento daquela patotinha que já não te reconhece. Direciona essa sua bomba de comunicação, esse seu superpoder, para criar os relacionamentos desse mercado que você está querendo entrar. E isso é que eu diria para os comunicadores. Já os planejadores, esses têm medo da mudança. Fingem que não, mas são resistentes à mudança. Tem medo de comprometer a segurança já conquistada, a estabilidade. Querem conquistar o mundo através do tempo e que, de repente, em algum momento, a empresa reconheça o seu jeito família, quando ele tiver 15, 20 anos de empresa e que muitas vezes se frustra ali com uma demissão inesperada. Então é aquele perfil que é mais lento, que tem mais medo, tem muito medo de desagradar a família. Ele está sempre com receio de mudanças que afetem a segurança familiar dele, a segurança do salário, o emprego, a renda. É um medo profundo de decepcionar, de ser mal visto, de repente ele dar um exemplo ruim. E aí aos planejadores fica uma dica profunda. Cara, planeja. Já que você tem tanto medo de mudança, usa seu superpoder do planejamento. Não para ficar planejando, encontrando segurança, pessimizando tudo, mas planeja com o fim de criar realizações, de criar memórias, de criar um marco, de conquistar liberdades para construir memórias com as pessoas que você ama, para deixar um exemplo de realização para seus filhos, para seus amigos, para sua família, de deixar algo realmente sustentável e perpétuo, que é a sua história. De que adianta a sua história morrer quando você morrer? Você não vai deixar nada de memória, de experiências, de construção, de exemplos, de modelo. É aí onde está. E sem sombra de dúvidas, o primeiro grande passo que um planejador pode ter é aprender a dizer não. Não pode ninguém chegar a dizer: eu Preciso de você, ô fulano, eu preciso de você aqui na empresa. E acabou, morrem todos os seus sonhos empreendedores e aí você fica ali como muleta daquela situação. Acredita, isso precisa mudar. Você não é muleta, o mundo não está aleijado. E existe uma maneira muito melhor de ajudar as pessoas, que é ensinando ao invés de servindo e fazendo por elas. Internaliza isso, planejador. Já o analista é aquele pavor, aquele medo de não ter pensado em todas as possibilidades, de ter deixado algum detalhe passar, de passar o ridículo da exposição de falhar, de entregar um serviço imperfeito, de ser julgado, de fazerem uma crítica para ela nas redes sociais e as outras pessoas verem. Medo das pessoas não entenderem o que ela está falando, ou porque ela é espetacular em uma coisa, mas aí a comunicação dela, às vezes ela não se acha tão boa, aí ela não quer se expor. É o pavor, o medo profundo de ser julgado, de não fazer com perfeição. É a eterna busca pelo 10, o 10, o 10, o 10. 9,75 não é suficiente. Tem que ser 10, tem que ser 10, tem que ser 10. Então esse aqui é o reino do desperdício. É tanto medo no analista que ele tem praticamente uma gaveta de memória com projetos milionários, sensacionais e incríveis. Só que nunca vão sair dali, porque ele é aquela pessoa que ia, mas não foi. Nunca está bom o suficiente. Esse é o termo do analista. E nem ele sabe o que é bom o suficiente. Porque é o medo que ele fica tentando criar justificativas racionais para medos completamente emocionais. E para você, analista, de quem é essa voz que está no seu ouvido te cobrando nota 10? Do seu pai, da sua mãe, da sociedade, de algum professor? Quem são as pessoas para quem você está tanto buscando dar esse 10? Quando você entender quem é essa voz, talvez você comece a usar a sua boa racionalidade para vetar esse ruído. Para entender que na realidade é muito mais ruído e muito mais alucinação do medo do que propriamente realidade. E que talvez começar com um 9 para alcançar um 10 seja muito melhor do que começar na pré-escola querendo ser um pós-doctor.
Você está começando. A excelência é a melhoria e a evolução contínua. A perfeição não existe. Sempre vai haver um próximo nível. Quem chega mais rápido nesse próximo nível é quem se expõe ao risco de ir entregando a excelência degrau a degrau. E eu sei que tem umas vozes aí que alucinam esse medo, é muita coisa criticando, muitos detalhes, parece ter um ruído mental gigantesco. Obriga essas vozes, negocia com elas, diz pra elas o seguinte, se for pra dizer que não tá servindo, não pode mais não. Agora vocês vão ter que me dizer como é que melhora. Usa todo esse panorama mental que você tem, analista, pra apontar o que pode ser feito para melhorar, ao invés de apontar o que está errado. Essa sua criticidade nada mais é do que uma insegurança visceral que vive dentro de você. E que foi instalada não por você, mas por outras pessoas na sua infância. Tiago, mas por que cada perfil desses desenvolve, tem esses medos tão específicos? O executor, ele tem uma necessidade visceral de ter resultados, de se arriscar, de ter desafios, de viver uma vida fora do tédio, de se arriscar e principalmente ele se pauta pelos resultados dele. Então, de repente, correr risco, fracassar, perder para o outro, aí surgem esses medos. Mas é porque a necessidade dele é ter resultado. E o grande medo dele surge quando existe a possibilidade dele não ser aquela pessoa de resultados. Por isso, nasce essa dor visceral nele. Já o comunicador, ele tem aquela necessidade de se conectar, de estabelecer o consenso, de ser reconhecido, de ter realmente o palco dele, o holofote dele, a autenticidade dele, ser reconhecido como essa pessoa diferente e única que ele é. E aí, quando falta o apoio, quando faltam as pessoas para reconhecê-lo, para aplaudi-lo, para perceberem quem ele é, aí ele se esconde no medo. Porque ele se pauta por suas conexões e pelo reconhecimento. E às vezes o medo surge exatamente da falta disso. Então vê só, ele precisa disso para partir, para eliminar os medos. E aí quando não tem isso, reforça os medos. Então as necessidades do comunicador de conexão é que fazem eles serem tão dependentes da opinião dos outros e do apoio dos outros. Já o planejador, ele tem necessidade de auxiliar o próximo. Ele pensa mais no outro do que nele. E ele tem muita necessidade de construir algo de longo prazo. Ele busca estabilidade, conforto, segurança. E aí, quando fala em mudança, significa que ele vai ser exposto a um cenário que não está dentro do controle dele. Por isso esse pavor, esse medo com mudança, nesse medo de perder aquilo que ele já conquistou. E aí essa necessidade do planejador por estabilidade, por servir, por agradar, muitas vezes é o que estaciona ele nessa situação. Porque ele tem medo de desagradar e medo da mudança. Eita! E aí tanto acontece que ele acaba não realizando as coisas que ele se propõe e todo o bem que ele se propõe para as outras pessoas. Já o analista, ele tem necessidade por segurança. E a forma como ele busca segurança é através de conhecimento. Se tornam os maiores acumuladores de conhecimento que se tem. Eles acham que eles vão ser especialista do especialista em algo para fazer esse algo. E aí eles ficam nessa prisão que na realidade é só por causa dessa necessidade dele. De maestria, de entregar excelência, de ser reconhecido por um trabalho sem erros, sem falhas. Essa necessidade de entregar o melhor, a perfeição, a excelência, uma obra de arte. E aí faz com que eles, por medo de não entregar essa obra de arte, e aí nubla a mente dele. Insegurança, crítica, ridículo, para eles entregar a imperfeição e as outras pessoas verem o pior pesadelo. É o ridículo. Por isso nubla a mente dele. E o que você precisa entender de uma vez por todas é que o medo não é ruim e você não pode perder o medo. O medo é o norte. O medo aponta para o que é mais importante. Aí, executor, se você tem medo de iniciar esse projeto que você vai fracassar, é exatamente nesse projeto que você tem medo de ser um fracasso, em que está a sua realização, que está a sua necessidade, sua empolgação, sua energia, sua liderança, em você transcender esse tratozão para ser um líder de verdade que inspira. O medo é um norte. O norte que direciona o comunicador que vai se realizar quando ele encontrar um palco dele expandir a rede de relacionamentos dele gigantesca. O medo aponta exatamente aquele projeto que você mais tem medo, talvez seja aquele que tem mais sua essência, que você tem mais a perder por arriscar.
em sua mente. Já o planejador, esse projeto seu que você mais tem medo é o que mais vai agregar à vida das pessoas. Pode observar, é o que mais vai trazer o bem coletivo, é o que mais vai dar liberdade para você ter tempo com a família. O medo, ele ruge, ele grita, ele alucina, ele te possui, ele se manifesta na voz e na boca das pessoas quando é importante pra gente. Ninguém tem medo de fazer algo que não tenha nenhum ruído ou nenhuma importância para a vida dele. Já o analista, o medo se esconde aonde? Naqueles lugares onde você mais tem medo de ser criticado. Naqueles em que você mais gostaria de ter excelência, de ser diferente, de entregar o melhor, o mais perfeito, o mais lindo, o mais maravilhoso. É exatamente nesses lugares onde sua mente se ilumina em gritos por medo. Porque quando eu sinto que eu tenho muito medo de fazer algo dentro dos meus projetos, é aquela coisa que eu tenho que fazer. Porque ela, muitas vezes, é a virada de chave exponencial de uma determinada situação. É aquela coisa que guarda a minha essência. É aquela coisa que eu tenho medo que as pessoas encontrem algum defeito. O medo guarda os meus principais tesouros. E aqui vai uma dica bônus. Cuidado com as pessoas críticas. Eles são os maiores covardes que existem. Se você se vir criticando as pessoas, significa que algo que elas estão fazendo faz doer nos seus medos, nas suas covardias, nos seus ruídos. E por isso você precisa diminuir aquilo ali para que não doa tanto, para que o seu medo não te sufoque. Porque quando a gente vê outras pessoas vivendo sua vida autêntica, integral ali, fazendo o que realmente gosta, se expondo, isso grita dentro da gente. Sabe de onde vem esse grito? De você, da sua essência, porque você não está vivendo a sua. Então você vai lá e critica. Porque uma pessoa, quando está se realizando com a sua vida, está bem, está construindo sua parada, ele não critica o outro, ele oferece apoio, feedback, acompanhamento, suporte, valor. Só a pessoa que não está bem consigo mesmo consegue ser cruel e crítica. É só uma crítica construtiva, muitas vezes de alguém que não está construindo nada. Que você olha para a parada dela e tá aquela coisa linear, não está exposto realmente, não está se entregando realmente. Então cuidado com os críticos e cuidado com esse crítico que existe dentro de você, que critica tudo que você mesmo faz e tudo que os outros fazem. Na realidade, é o seu medo que te domina e faz com que você seja só alguém crítico. E lembra, não perde o medo. Expõe ele à luz, joga com clareza, entende como ele funciona e os mecanismos dele. É exatamente ele quem vai te propulsionar, que vai te catapultar e te acelerar até seus sonhos. Para de ter o medo como alguém que quer perder ele. Perde não, quem perde acha. Faz uso dele. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com aquelas pessoas que estão precisando ouvir isso aqui para destravar seus projetos e se inscreve e deixa o sininho das notificações abertas. Nas próximas semanas vem muita coisa boa por aí e você não pode perder. Até mais. E para você que caminhou uma milha a mais, chegando no nosso pós-créditos, cara, meu Deus, que coisa boa é falar sobre o medo. Com esse nível de clareza, cara, nem sempre eu fui assim. Nem sempre foi assim. Até esse próprio projeto que a gente está lançando aqui de conteúdos, eu tenho muito medo, muito receio, eu fico muito perfeccionista. E aí eu uso toda a força de outras pessoas, como minha mulher e tudo mais, para me proporcionar, para me trazerem feedbacks, para me ajudar a montar uma linha editorial que não seja cega só no meu universo como especialista. E eu sei que o medo trava, assassina os sonhos. E ele faz parte de uma coisa que o livro A Guerra da Arte trouxe muito bem, que é a resistência. Então, cara, se você está disposto a vencer, a usar esses medos como o seu gatilho de crescimento, só isso. Deixa esse textinho lá embaixo. 1 milha a mais usando medo. Só para eu lembrar que você vai entregar mais e 1 milha a mais usando esses medos que te travam. Eles vão servir de aceleração e combustível para você. Até o próximo vídeo.